Que a graça de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Irmãos, nesta lista de vídeo que vou gravar é a respeito das Sagradas Escrituras e dos atos de justiça que estão escritos na Bíblia. Vou tomar como base a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. E também algumas partes do Antigo Testamento a respeito dos atos de justiça e trazer para nosso tempo a fim de mostrar e ensinar a você o verdadeiro amor de Deus. O que é amar o próximo verdadeiramente, com atos de justiça. Praticar o direito e a justiça. O que é isso? Amar ao próximo. Como é amar ao próximo? E por que muitos pregam, ensinam e ouvem, apesar de pertencer a certas igrejas ou a todas as igrejas, e não consegue amar, não sabe amar. Por quê? Porque estão ensinando tantos erros em nome de Jesus, em nome da fé, da Bíblia Sagrada, em nome de Deus. Por que estão ensinando tantos erros? Por que tantas multiplicações de igrejas? Por que tanta perturbação e confusão no meio do povo? Tanta inimizade, divisão no meio do povo de Deus, em todo lugar, até mesmo em pequenos grupos. Divisões, inimizade, confusão, perturbação, falta de entendimento. Qual é o motivo, a raiz? E por que isto está acontecendo? Nós vamos procurar mostrar a você, nesses vídeos que estamos gravando, esse é o primeiro, para que você possa entender melhor, você que é uma pessoa de Deus ou quer ser uma pessoa de Deus, quer ser uma pessoa sincera. Porque tudo que nós falamos e pregamos até hoje, tanto os profetas antigos como os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, não é entendido, compreendido e nem aceito pela maioria das pessoas. Aceito, eu digo, na forma de uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, uma vida de santidade. É isso que quero dizer. Então, vamos começar por esse texto da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15 a 16. Aqui ele diz o seguinte: como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Desses assuntos significa a respeito da volta do Messias, do final dos tempos, do juízo final, de partes muito difíceis que são a interpretação de profecias do Antigo Testamento, e também a respeito do Apocalipse e revelações que Deus concedeu aos apóstolos, aos profetas, aos seus servos, tanto antes como depois da Nova Aliança. E no versículo 16 ainda, ele diz: nelas há algumas passagens difíceis de entender. Não que tudo seja difícil do que Paulo escreveu, mas Pedro está dizendo que nas cartas que ele escrevia, na doutrina que ele pregava, no anúncio do reino de Deus, haviam algumas coisas difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos. Ignorantes é pessoas neoconvertidas que não conheciam as Sagradas Escrituras,
não conheciam a lei de Moisés, pois na época em que ele escreveu, não havia ainda esta Bíblia que nós temos aqui e estamos instruindo o povo de Deus. Esta Bíblia completa, ela não existia ainda. Eles tinham os rolos do Antigo Testamento e viviam esse Antigo Testamento ainda, mesmo depois do Pentecostes, da ressurreição de Jesus Cristo, da nova aliança. Eles, os apóstolos e os judeus, ainda viviam e praticavam a lei de Moisés. Só em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10 até o 15, e no capítulo 15, como os pagãos começaram a receber o Evangelho, a palavra de Deus, então houve uma tremenda perturbação e confusão no meio das comunidades, porque os pagãos estavam se convertindo e muitos dos que eram dos farisaísmos, que se converteram ao cristianismo, eles diziam e ensinavam que os pagãos deveriam cumprir a lei de Moisés. Estavam lançando perturbação, confusão no meio do povo pagão que estava se convertendo através da pregação do apóstolo Paulo, de Silas, Barnabé e entre outros judeus, como Apolo, que foram enviados por Deus para pregar o Evangelho aos pagãos. E eles estavam recebendo o batismo no Espírito Santo, estavam sendo batizados em nome de Jesus na água e formavam comunidades. Mas essa questão foi resolvida lá no capítulo 15. O que realmente os pagãos que estavam se converteram deveriam cumprir. A lei de Moisés, ser circuncidado, se tornar prosélitos, como os pagãos antigos que se convertiam ao judaísmo, o que eles deveriam cumprir e praticar? Lá foi resolvido que eles não deveriam praticar a lei de Moisés. Somente na época, os judeus, eles continuavam a circuncidar seus filhos e a cumprir a lei de Moisés, mesmo na nova aliança, guardar o sábado. Então lá existe esta recomendação, que nós e o Espírito Santo, chegamos a esta conclusão, que os pagãos não devem cumprir a lei de Moisés, mas que eles possam cumprir estas recomendações que vamos escrever e enviar através de Paulo e Silas, Judas, pessoas de confiança entre nós, para que leiam essas cartas em todas as comunidades dos pagãos aonde eles se converteram, aonde se reúnem em grupos de orações. Eles se reuniram geralmente nas casas. É assim que começou o cristianismo, a Igreja de Cristo. Não tinha templos como nós temos hoje, capelas, grandes catedrais, mas eram reuniões domiciliares, em casas. Na época, estava nascendo, estava começando a igreja cristã. E eram lidas essas cartas e a recomendação era que eles não se contaminassem com a idolatria pagã, com o que eles comiam, bebiam, não tomassem sangue de animal, nem carne sufocada que retinha o sangue na carne, e teriam que se precaver, cuidar para não se contaminar com a imoralidade sexual. Essas eram as recomendações. Guardar o sábado, guardar a lei de Moisés, participar das festas judaicas, eles não precisavam. Está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Mas começou ali pelo capítulo 10, quando Pedro vai pregar a palavra de Deus na casa de um centurião chamado Cornélio, que um anjo apareceu a ele. Mandou que enviasse homens a Jope, em casa de um outro Simão, aonde estava Pedro, hospedado. É ali que tudo começa. Esse judeu não era prosélito, isto é, este Cornélio, pagão, centurião romano, ele não era prosélito, ele não era circuncidado, nem ele nem a família, mas temiam a Deus, faziam orações. Sim, eles acreditavam
e procuravam ser tementes a Deus, o Deus de Israel, mesmo não sendo circuncisos. Então, no capítulo 10, por ali começa. E no 15, nós temos o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, entre os apóstolos, a respeito desse assunto. O que eles devem cumprir, resolver. E foi resolvido. A igreja estava crescendo. Irmãos, então aqui, Pedro está dizendo que Paulo, ele tinha uma sabedoria de Deus muito grande, que lhe foi dada, e partes difíceis a respeito da palavra de Deus, que ele ensinava e pregava, e também partes muito difíceis que eram a respeito da volta de Jesus Cristo. Ele teve revelações, Paulo foi arrebatado, e teve revelações de Deus. Ele não sabe se foi no corpo ou no espírito somente, mas ele teve revelações de Deus, do que ele deveria pregar, ensinar ao povo pagão. E também aos judeus, porque ele pregava também nas sinagogas. Aqui diz, continuando, que nós estávamos falando sobre este versículo, o 16, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam a palavra de Deus. Não entendem para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Eles erravam muito. Os próprios doutores da lei entre os judeus, eles erravam. Nem tudo que eles ensinavam nas sinagogas e pregavam no templo, nem tudo era uma verdade, uma interpretação correta das profecias bíblicas, do Pentateuco, dos 5 livros, como também dos Salmos e do livro dos profetas. Eles não pregavam toda a verdade e também erravam na interpretação das Escrituras. Tanto é que os anciãos e os chefes do povo, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que estavam lá para ensinar o povo, que tinham a autoridade de interpretar e pregar a Torá, a instrução ao povo, eles mesmos crucificaram o próprio Filho de Deus, por não entender a própria palavra de Deus. O que eles tinham? Por que eles não receberam Jesus Cristo? Porque eles não entendiam. Você vai saber nesses vídeos. Nós vamos revelar a você o que aconteceu. Então, Pedro está revelando, irmãos, que para interpretar, entender muitas partes da Bíblia difícil, é preciso ter experiência de muito tempo no caminho de Deus, é preciso ter a unção do Espírito Santo. Você não pode ser soberbo, orgulhoso, falso. Tem que ter uma consagração maior do que a do povo que você vai ensinar. Por isso que Jesus, em uma das passagens do seu ministério, dizia aos discípulos, e diante de Deus, ele se encheu de alegria, isso está escrito no Evangelho. Pai, eu te dou glórias, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, foi assim do teu agrado. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Escondeu aos sábios e entendidos, mas revelou aos humildes, aos simples. Vamos para o segundo vídeo. Amém?